Oi, Fran. Yes. Tudo bom? Bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Agora vamos. Então vamos lá. Mães especiais. Hoje eu trago aqui para vocês uma professora fantástica que deixou uma marca na nossa história, na história da nossa família, que ela participou, gente, de momentos não tão simples para uma mãe. Eu recebi desta professora o apoio, o carinho em dias completamente difíceis da minha vida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês muitas dores hoje. Não são poucas as dores que nós vamos compartilhar, né, Fran, neste nosso Sim, momento. E o que eu acho que é muito legal, gente, é a gente conseguir compreender que determinados momentos da nossa vida são difíceis, muito difíceis, mas eles passam. Essa amizade que dura até hoje é justamente por isso. Nós estávamos ali, cheia de dores, cheia de desesperos, né? E essa professora participou ativamente da nossa vida e tudo passou. Tudo passou. A galera chegando. Tem o Luiz Paulo aí, não sei não, esse moço querendo assistir essa live. Chegou o TK final aí também, meu marido. Que delícia, né? A família da gente amando aquilo que a gente ama fazer, né? com certeza. Muito legal. Muito obrigado a todos que já estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Esse projeto Mães Especiais traz hoje para vocês uma professora maravilhosa da nossa vida, que deixou um registro na nossa história. E eu quero trazer para vocês um momento da minha vida muito doído. Hoje eu vou contar para vocês várias situações, vários momentos aonde doeu muito, gente. Muito, muito, muito. E essa professora, ah lá, oi, Fran, tudo bem? Oi também, não sei quem é Oi, você Vê, ainda. tudo bem? Essa professora fez parte da minha vida e da vida da minha criança quando nós descobrimos que ela era autista, quando eu me divorciei, quando meu pai faleceu, esse avô tão querido da Laura. E é isso que eu tenho para vocês hoje, gente. Eu espero poder compartilhar com a maior verdade do meu coração, né, Fran? E trazer aquele Sim, momento. Bora lá? Fala um pouco de você vamos lá. aí, Fran. Oi, Ju! Oi, turma, tudo bem? Boa noite. Quando a Paula me convidou, eu me senti muito lisonjeada. Não tinha como falar não para participar desse projeto que ela está fazendo, para ajudar todas as mães que também têm essas crianças especiais, esses anjos na vida de vocês. Eu participei ativamente da vida da Laura como professora durante 2 anos. Eu fui professora dela 2 anos consecutivos. Acho que com 4, né, Paula? E com 5 anos, né? Com 4 e com 5 anos. Boa Isso. noite, Mi. Boa noite, Ju. Boa noite, turma. E passamos, como a Paula falou, por alguns momentos na vida deles que não foram fáceis, mas com essa parceria, escola e família, né? Professora, mãe, coordenação, nós conseguimos, né, Paula? Sim, Vencer essas sim. barreiras Nós que temos uma ocorreram, história né? de vitória. Sim, com certeza. A Laura é uma menina que ela é total, eu chamo ela de Laureca, né, até hoje. Ela é totalmente especial, ela é uma delicadeza em pessoa, um amor em pessoa, só que no início não foi nada fácil a adaptação dela comigo em si como professora, porque a mudança para ela assusta muito, né? E ela vinha de outra professora no ano anterior, então quando ela foi para mim foi meio barra, porque, assim, para quem não conhece, você acha que, opa, ela não gosta de mim. Mas não é, porque ela nem me conhecia, ela me via nos corredores da escola, mas ela nem me conhecia. Mas em si ela não queria entrar na sala de aula. Eu precisei de um reforço da coordenadora da Thaís, porque ela era muito ligada à Thaís, a adaptação dela foi feita pela Thaís no colégio, né, Paula?
Então, ela tinha uma ligação, Sim. acho que tem até hoje, Fran, muito tá forte dando um com a corte. Thaís. Peraí, tá dando um cortinho na sua fala. E aí, Vamos agora? ajeitar. Melhorou. Peraí, vamos lá. Pronto? Melhorou? Sim, pronto. A Laura, ela teve uma adaptação nessa escola que ela iniciou, né, os estudos dela, e essa coordenadora foi a salvação, porque a gente nem sabia, como mãe e como pai, que estávamos matriculando uma autista naquele colégio, não é, Fran? A gente não Sim, sabia foi ainda. assim mesmo a história. Eu soube da Ai, história Ju, da Laura sem obrigada. ser. Olha lá, a Ju tá falando que o áudio tá ótimo. Podemos ficar tranquilas. Ai, que bom. Sem ser a professora dela, eu sabia da história dela. Aí, quando ela veio para mim, aí a coisa muda, né? A Thaís, como a gente disse, a coordenadora, precisava entrar todos os dias na sala de aula com ela, para ela ganhar essa confiança em mim e sair de fininho, sair sem ela perceber. Aí quando ela via, já tinha ido quase o período todo. Então ela perguntava, cadê a tia Thaís? Ela olhava para os lados e perguntava, e a Thaís já tinha saído. Daí ela ficava de boa, sem problema algum. Mas isso não foi de um dia para o outro. Demorou para eu conquistar a confiança dela, para ela ficar comigo ali naquele ambiente, para ela ver que era uma sala nova também, porque nós mudamos de ambiente, isso também assusta, né? Eles. Mas depois que ela pegou a confiança, aí foi, tudo começou a caminhar e foi tudo bem. O autista, gente, eu não sei quantas pessoas aqui conhecem o autismo, têm contato com o autismo. Tem professora da minha filha aí na live. Eu quero que vocês possam dar, né, um pouco de comentários aí hoje dessa Laura, para a gente fomentar bastante essa Laura de antes com a Laura de hoje. Mas ele costuma ter muito medo de tudo que é novo. Tudo que é novo é assombroso para um autista. Então, quando ela sai, mesmo estando na mesma escola, de uma sala de aula para outra, de um professor para outro, ali no começo do tratamento, isso é um pânico, né? Sim, foi, mas assim, e ela, eu lembro que ela tinha um portão, ela se agarrava no portão para a Thaís não trazê-la. Porque ela queria descer, ela falava, vamos para lá, vamos para lá. Então foi bem, uma coisa bem lenta, bem aos poucos, a gente deixou no limite dela, para que ela, porque se ela visse que era uma coisa dolorosa, ela não ia querer entrar. Então foi Que aos legal! pouquinhos. Meu aluno Felipe é aluno da tia Fran e é autista. Glória a É Deus, verdade. você também ganhou um presente. Parabéns, mãe. Parabéns. Mas Obrigada, ele Carol. tem quantos anos hoje, esse Felipe? Como é o nome Acho dessa que mãe, Fran? Carol, Carol. Como é o nome? Como é o nome? Quantos anos tem o Felipe hoje, Carol? Você sabe, Fran, quantos tem? acho que 3 anos, 2, 3 anos. Ele está no Ai, infantil a 1. idade da Laura. A idade que a Laura tinha quando a gente conheceu. Olha lá que legal, obrigada. E a Carol, já que ela abriu, foi, lá, 3 anos. Foi há pouco tempo, né, Carol, que você descobriu, né? E ele faz também as terapias, igual a Laura, a Paula, super legal. A Carol também é igual você, fantástica. Que legal, Carol. A Laura tinha 2 anos e meio quando eu descobri. Foi um grande susto para mim. Foi um momento muito dolorido da minha vida. Então, o que você quiser compartilhar aqui, perguntar, por favor, seja muito bem-vinda, viu? Fran, e daí? Conta lá, como é que era essa menina que se agarrava no portão, gente? Não queria nem que subisse a escada para ir para a Aí com o sala. Aí tempo, ia para a sala enganada, né? aí assim, não queria fazer atividade no começo, então não fazia, não forçava, deixava ela só como companhia. Aí aos pouquinhos ela mesma foi se interessando. Ela mesma foi pedindo, ela fazia as mesmas atividades com as limitações dela, a mesma apostila que todos os amigos da sala dela faziam. Tudo era igual, nada era diferente, só que dentro das Olha limitações que dela. legal. Carol, fazem só 10 meses, então.
você tá super fresquinha. Ah lá, a Fran é uma excelente professora. É mesmo, gente. Obrigada. É mesmo. Eu super recomendo. Carol, olha só, eu não sei que parte do caminho você está nesse momento, mas eu abro o meu coração aqui com você para você perguntar o que você quiser, dividir o que você quiser, porque a intenção desse projeto é justamente falar com a mãe. Eu não sei o quanto doeu para você, mas eu posso contar as minhas dores aqui, Carol, como sendo gigantescas. Eu terminava os meus dias chorando no chuveiro. Ô, Fran, e conta daí as Oi. atividades, mas tem um lance que eu quero que você conte para essa galera como é que era essa criança se sujar. Ah, então, quando a gente tinha atividade com tinta, guache, ou com massinha, que também usa o tato, né? A Laura se recusava extremamente a fazer. Ela chegava várias vezes até a chorar, porque ela não queria sujar a mão, não queria sujar a roupa, ela não queria pegar a massinha, que ela fazia uma expressão, não quero, que tipo, não era nojo, mas uma expressão de nojo, entendeu? De uma aflição que ela tinha. Isso. E ela não pegava, de jeito nenhum. Aí, aos poucos, eu fui pegando o pincel primeiro, fui me sujando para ela ver, eu fazia uma sujeirinha em mim para ela ver, depois tirava para ela ver que isso saía. E aos pouquinhos, sem ela perceber, eu ia fazendo nela um risquinho. Ela não gostava. Ela tirava e ficava brava. Aí eu fui dando o pincel na mão dela, porque eu falei, olha, o pincel não suja a sua mão. Aí, depois de um tempo, depois de ela se adaptar ao pincel, ela foi deixando a gente aos pouquinhos. Primeiro o dedo, não gostava, queria lavar logo. Depois a mãozinha, já foi fazendo. Mas foi tudo por etapa, não é de um dia para o outro que a gente conseguiu isso. Foi com muito esforço, mostrando para ela, eu fazendo tudo primeiro, para ela ver como que era, depois ela fazendo. Ô, Fran, e você já tinha conhecido alguma coisa sobre autismo até aquele momento ou nunca? Nunca tinha tido contato? Com o autismo, não. Eu já tive com síndrome de Down, eu já tive aluno dislexo, mas com o autismo eu não tive nenhum aluno. Aí, quando eu fui apresentada a Laura para mim, foi que eu fui, porque na faculdade a gente vê muito superficial isso, né? Na pedagogia. Então, aí que eu fui atrás. Só que, gente, quando eu tive a primeira reunião com essa mãe, ela falando, começou a falar do autismo para mim, eu falei, misericórdia do Senhor, eu não sei nada. Ela parece que fez uma faculdade sobre isso. Ela falava tão bem que eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu não sei nem o que falar para essa mãe, porque ela fala tudo para mim e eu não sei nada perto dela, eu não vou conseguir ajudar a menina, eu não vou conseguir ser uma professora. Eu cheguei desesperada, Paula, acho que isso eu nunca te contei. Aí eu cheguei no outro dia e falei para a Thaís, a coordenadora, eu falei, Thaís do céu, não vou conseguir. Ela sabe tudo. Meu Deus, parece que a filha dela tem isso faz anos, e não fazia muito tempo, né, Paula, que você tinha descoberto isso, né? Aí eu fiquei meio assustada, mas daí aos poucos eu fui te conhecendo melhor, fui tirando essa impressão de que eu não ia conseguir te ajudar, entendeu? E a gente foi caminhando juntas. Graças a Deus. Ó, tem uma coisa aqui pra gente. Ó. Muitas escolas não aceitam crianças autistas. Infelizmente, muitos pais se queixam da dificuldade de encontrar profissionais preparados. Isso é uma grande verdade. Eu acho que você sabe quem é essa pessoa. Como é o nome dessa pessoa que fez esse comentário? Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ah, é a Verônica, Verônica? vê se é. Verônica, isso é uma grande verdade, Verônica. Olha só, não é nem que a escola não aceita, porque é uma lei hoje da inclusão, as escolas elas têm que aceitar, né? Mas que realmente eles não têm ali profissionais tão preparados, às vezes acontece. Mas percebam que a Fran está aqui abrindo o coração dela para vocês, de que ela também não estava preparada. Né? Eu não sei as professoras da Laura se estão aqui também agora neste momento ao vivo, né? Podem dizer, ao vivo, participando da live, podem dizer também que de repente elas também não estavam preparadas, mas compreendam o que essa professora foi fazer. Agora, respondendo esse medo que eu nem sabia que eu tinha causado em você, Fran,
o que que acontece como mãe? Para mim, foi uma dor gigantesca descobrir que havia algo de errado com a minha criança. Então, qual foi a minha ferramenta para que eu não ficasse congelada no meu medo? Porque a gente tem que tomar esse cuidado, mas às vezes a gente fica tão desesperada com o que está acontecendo com a nossa criança, que o nosso medo nos bloqueia. Então, a minha ferramenta como mãe, para eu me encorajar, foi conhecer. Então, aí eu comprei livro, eu fui buscar na internet, e naquela época, nós estamos vivendo isso em 2013. É muito tempo atrás. Hoje, se você digitar no Google, tem um monte de coisa. Na época, eram poucas literaturas sobre o assunto. Hoje em dia tem um monte de mãe já que já publicou livros sobre autismo. Na época não tinha. Tinham poucas coisas. Mas do pouco que eu encontrei, eu fui estudar. Sabem por quê, mães, professoras e todo mundo que está assistindo? Eu queria entender como poder fazer a minha filha feliz. Eu tinha que ter uma ferramenta para aquela criança parar de chorar. Porque a minha criança era choro.com.br. Né, Frei? Eu nem sabia que você tinha ficado com medo de mim. Porque você sabia muito, assim, sobre o assunto. E eu achei que era uma coisa, como era uma coisa nova, eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar, eu não vou conseguir dar conta do recado, entendeu? Mas aí, como você disse, eu também fui atrás, também pesquisei maneiras de eu poder ajudá-la. No dia a dia mesmo, a gente criava do nada, a gente criou umas linguagens para poder se comunicar nas atividades, que deu certo. Que é muito legal. Então, a Laura, ela aprendeu o alfabeto, a conhecer o alfabeto com essa professora. Olha que legal. Exatamente o que eu tenho feito nesses últimos meses. Curso de AT, Educação Especial e Leitura. AT eu não sei nem o que é. Mas que legal que você está se aprofundando, Carol. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a se aprofundar, qual matéria a Laura mais gosta ou tem facilidade? Matemática e artes. E o Felipe, qual que é a habilidade que já nasceu no corpinho dele, Carol? Conta das letras, Fran, para o pessoal. Porque a Laura foi conhecer o alfabeto com essa professora. Então, conta para eles a linguagem que vocês desenvolveram. Ela tinha muita dificuldade não para fazer as letras na grafia, mas para gravar que o B era o B, que o D era o D, que com o 4 ela misturava os numerais com as letras. Era isso que era o AT. Olha, louca, quem não sabe o que é. Desculpa, Carol. Então, eu criei com ela vamos dizer assim, uma linguagem para o alfabeto dela. Então, quando eu ia falar um exemplo, o 4, se eu falasse só o 4, ficava vago para ela. Ela não sabe, ela podia fazer o 10, ela ia achar que era o 4. Então, eu falei para ela o 4 da cadeirinha, porque ele parece uma cadeirinha. O 9, por que o 9? O 9 do Saci, Laura, porque só tem uma perninha, igual o Saci. O 2 do patinho, o B do barrigão. Então, eu fui criando coisas que ela conhecia do mundo dela, para que ela pudesse assimilar qual era a letra do alfabeto. E assim foi rapidinho. Esse foi de um dia para o outro, ela assimilou. Nós conversamos numa reunião, né, Paula? Eu falei para você que você poderia ajudar em casa assim, que você nem precisava saber o que era só você falar B do 4 do, que ela já saberia falar. E foi assim que ela assimilou, porque nós também estávamos no ano do início da alfabetização, né? Que seria a última fase, o infantil 3. Claro, dentro da limitação dela, a gente ia ver se ela ia conseguir sair ou não alfabetizada. Mas ela soube perfeitamente reconhecer as letras, os numerais, tudo que era descrito naquela fase, mas com a nossa linguagem. Mas foi uma graça. Então, gente, percebam que, olha só, que legal, né? Essa professora percebe o que a Laura tem até hoje um pouco, que é a dificuldade da memorização, né? É um pouco difícil ainda essa questão de memorizar.
todo e qualquer ensino deve-se à dedicação dos professores que se doam em conhecer sobre o assunto. Professora Francine sempre foi uma professora especial para desenvolver o conhecimento dos nossos alunos. Ah, fantástico. Foi mesmo, viu? Sempre foi, sempre foi. Eu acho que essa fala dela inicial, de que ela não sabia, que ela foi correr atrás, é o que mais prova que ela faz o que ela faz com amor. Ela amou a minha filha e disse: eu preciso ajudar. Como é que eu vou ajudar? Eu não sei, mas eu vou correr atrás. Essa questão da memorização é uma característica muito própria do autismo. E realmente, se for dentro da linguagem deles, eles conseguem memorizar. Isso é muito legal. Facilitou muito, Paula, muito. Ô, Fran, vamos Oi. puxar uma dor aqui bem doída, bem ruim mesmo. Conta agora um pouco como é que foi a sala de aula, porque, gente, a Laura fez o Infantil 1 e o Infantil 2, e ali nesse período aconteceu o divórcio meu com o pai dela, né? E aí traz essa Laura aqui pra gente. Até o cachorro veio participar, gente, da live. Desculpa aí. Dá para falar? Dá para ouvir? Então vamos lá. Tranquilo. Ela estava linda, bela lá quando aconteceu o divórcio. A Paula trouxe o divórcio para nós. A Paula sempre vinha antes, né, Paula, com a informação. Antes de a Laura chegar à escola, ela vinha com a informação. A coordenação me passava a situação que estava, o ocorrido, para eu poder também me preparar para recebê-la, né? Só que, assim, não deu nem tempo, porque a Laura, ela é... Quando ela é espontânea. Ela chegou naquele jeitinho dela, tchapã, veio perto, trouxe a agenda, me lembro muito bem disso. Sentou, mas daí eu vi que ela não estava aquela Laura. Sentou, pediu para sentar com a mesa ao meu lado e falou: tia, sabia que eu tenho 2 casas? Aí eu falei assim: 2 casas, Laura? Ela falou: sim, porque a mamãe não mora mais com o papai. Eles separaram. Falei: verdade, Laura, sabia que os meus pais também são separados? E eu também ia em 2 casas? Ah, não sei o porquê. Ela abriu um sorrisão, tipo, confortei ela com a situação. Aí ela falou assim: mas eu moro com a mamãe. Tem alguém igual a mim, ela pensou. Eu moro com a mamãe e vou na casa do papai. Eu falei: ah, tá vendo? O meu caso é o contrário. Eu moro com o papai e vou na casa da mamãe. Nossa, daí ela queria saber como era o meu pai, como era a minha mãe, o porquê que eles tinham separados. Daí eu falei para ela: Laura, às vezes as pessoas, para ser feliz, têm que se separar. Não adianta ficar junto se briga muito. Então agora eles são amigos. Assim, mas eles continuam sendo o meu pai e a minha mãe. E lógico que isso não resolveu o problema da separação, mas eu senti que ali amenizou a dor que ela estava sentindo para me trazer o assunto que ela queria me contar. E toda vez que ela vinha me contar algo triste sobre a situação, quando ela via você chorar, ela me contava. Hoje eu via a mamãe chorando, tia. E daí eu falava para ela: eu também via a minha mãe chorando. Várias vezes, Laura. Falei: você não chora? Chora. A tia Cris também chora. Falei: todo mundo chora quando tá com alguma emoção, às vezes triste, às vezes feliz. A gente chora. E eu sentia que quando eu colocava para ela que a minha situação era parecida com a dela, que aquela dor amenizava, ela nem falava mais, ela esquecia. Parecia que aquela agonia ela tinha que falar, mas todos os dias ela falava, Paula. Todos os dias ela me contava no início. Ela precisava se esvaziar, né, Fran? Era tudo muito novo, era tudo muito recente, estava doendo para todos nós, né? Cada um tinha a sua dor naquele momento, mas entendam, mães, essa fala da tia Fran, que não adianta a gente ficar infeliz numa situação, às vezes a gente precisa decidir, a gente precisa mesmo.
Lógico que a minha criança sentiu o divórcio. Nós tivemos que sair de uma casa onde nós morávamos, nós tivemos que deixar, né, ali uma rotina que nós tínhamos e nos adaptar a uma outra rotina. Mas percebam que eu ali, naquele momento, eu escolhi pela minha felicidade para conseguir fazer minha filha feliz. Porque se eu tivesse ficado, insistido na minha infelicidade, o que eu faria com a vida da minha filha? É muito pouco provável que você seja infeliz e seja capaz de fazer alguém feliz. Eu não acredito nisso como sendo verdade. Eu acho impossível. Eu acredito muito no casamento, gente. Eu acho que o divórcio ele não deve fazer parte do pensamento de alguém. Mas no meu caso não havia situação para tentar de outra forma. E quando a Fran traz para ela e esse esvaziar dela pode acontecer, que ela também sabe como é. Isso consola a Laura, traz a Laura ali para a realidade da escola. Então tá bom, já que eu sei que você também é assim, eu vou me divertir. E tudo passou, gente. Tudo passou. Foi Foram assim dias mesmo. difíceis, né? Foram, porque a gente sente, né? A gente conhece o aluno da gente, a gente sabe como ele é nos dias que ele está bem e no dia que não está. E eu lembro que ela até regrediu um pouco nessa fase, porque nós estávamos na fase que entrou outro gancho também que eu ia falar, a letra cursiva. Eu ia pedir esse aí. Que é onde Tudo nós junto, galera, tudo junto. Pensa nisso. tudo junto. Entrou a letra cursiva, que o material da escola abordava, e ela usava, como eu disse, a mesma apostila, então não tinha como diferenciá-la. Só que quando eu apresentei isso para ela, com todo esse contexto, assustou bastante. Ela chorava quase todos os dias, ela não queria fazer, ela se recusava a fazer. E ela ficava muito nervosa. Até que eu falei, meu Deus, não vai dar. Ela vai regredir tudo que eu consegui, o trabalho que eu consegui com ela, eu vou perder. Aí eu abri o jogo com a Paula. Falei, Paula, numa reunião, eu falei para ela, olha, a gente está numa fase da alfabetização, da letra cursiva, só que eu acho que, eu não sei se você quer conversar com as terapeutas dela, como é que você decide isso, mas eu acho que a Laura não está numa fase de aprender a letra cursiva ainda, ela não tem essa condição, eu acho que está fazendo mal para ela, porque a letra cursiva, querendo ou não, é voltinha, é volta, não sei o quê, e tem que ir a linha pequenininha, não sei o quê, e isso mexeu muito com ela. E ela pedia assim para mim, ela pegava no lápis e mostrava para mim que ela queria que eu pegasse na mão dela para ela fazer. Falava, Laura, não, eu não posso fazer. É a sua atividade, com aquela dor no coração, aquele olhinho dela cheio de lágrima. Falava, Laura, tia Freia não pode fazer para você. Eu vou te ajudar, eu vou fazer do lado. Mas não era uma fase para ela, né, Paula? Nós conversamos, daí você conversou com a TO, e nós ficamos, né, na letra palito. Sabe, gente, percebam a sensibilidade do professor. O quão importante é a gente olhar para o nosso aluno como sendo, muitas vezes, um problema nosso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Era da apostila. Tinha que fazer. Percebam que a Fran, de repente, ela podia simplesmente tocar. A minha filha iria regredir, mas ela era autista mesmo, né? Então, estava ali dentro do que se espera, né? De quando você pega o laudo, nenhum psiquiatra, nenhum neurologista diz que os ganhos vão ser já consolidados logo de cara, não é. E percebam que essa professora, ela olha para a situação e ela fala, eu vou correr o risco, eu vou avisar essa mãe que essa criança não vai dar conta dessa letra cursiva. E aí eu fui conversar com a terapia da Laura, a psicóloga, a fono e a TO. E elas fizeram uma intervenção à escola pedindo para que a Laura não fizesse aquilo. E aí a escola tinha daí ali, né, um pedido formal, formalizado terapeuticamente, e aí a Laura pôde não fazer. Mas tudo isso, como eu ia saber como mãe? Como eu ia saber como mãe se ela não tivesse me trazido isso? E percebam que ela se arrisca, né, a me contar essa situação
para salvar a minha criança. Então, como é que uma professora dessa não vai fazer parte do meu projeto? Gente, a gente tem que confiar com os olhos fechados em quem cuida da nossa criança. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade ali com a coordenação, com a direção, com a professora, presta atenção se está certo isso. Porque quem cuida do seu filho, o terapeuta, recentemente eu dei uma pausa numa terapia do João, que ele estava chorando demais. E eu interpretei aquele choro como comunicação. Então percebam, gente, a gente, mãe, tem que entregar o nosso tesouro a alguém que a gente confia. Confia mesmo. E aí, Fran, conta, como é que foi daí que você fazia daí na sala de aula? Como é que era esse jogo de cintura? Sobre a... Onde a gente parou mesmo? A Até me questão perdi. da letra cursiva, os outros Uhum. alunos, a Laura Então, não, porque eu você não achei... podia também deixar ela pensar que ela não conseguia, né? Só ela não ia Então, conseguir. Então, fomos nas formas primeiro, tipo assim, o A, ela sabia, ela já sabia o alfabeto da letra palito. E então eu mostrava para ela como é que era a grafia com a minha mão, junto com a dela. Ela fazia a forma do jeitinho dela e ela ficava muito feliz. Ela não reconhecia as letras cursivas, cada uma em si com o seu nome, mas eu fazia em cima, o A cursivo em cima do A palito. O B cursivo, eu falava, olha, este é outra roupinha do B. Sabe o B do barrigão? Ele veste outra roupinha. Você vai aprender lá no primeiro ano, eu falava para ela. Existem 4 roupinhas que cada letra coloca. Daí outra linguagem que eu fiz com ela. Cada letra tem 4 roupinhas, eles vestem, Laura. Só que agora nós vamos aprender uma roupinha só. E é com ela, depois que a gente não deixou aquela maçante para ela, que ela tinha que fazer o cursivo, que ela tinha que aprender, fluiu. Porque ela não tinha aquela insegurança que ele não tem que fazer, vai fazer e pronto. Não. Ficou opcional dela, entendeu? Assim, a hora que ela sentia que ela conseguia, ela fazia. Se ela achava que estava no limite dela, ela não fazia, fazia como ela achava que era. E funcionou perfeitamente, Paulo. Eu ia falar sobre isso que você falou. Para as mães, quando a professora faz alguma observação em uma reunião ou chama a mãe, não sintam que a gente está falando mal da criança, que a gente está querendo colocar um defeito no filho, porque eu tenho 2 filhos, que o que mais dói é a gente ouvir de outra pessoa algo que a gente não gosta sobre os nossos filhos. Mas quando a professora faz algum comentário, é porque ela fica com o seu filho 4, 5 horas por dia, ou até mais para quem fica integral. Então, alguma coisa nós estamos observando que não está caminhando bem, que precisa de um auxílio. Às vezes, ela falou, eu fui procurar e não tem nada. Ótimo, perfeito. Mas quando tem, se você deixa passar muito tempo, quanto mais cedo, é melhor para vocês procurarem um diagnóstico. Então, não assustem, não achem que a professora é uma bruxa, porque ela está falando, porque meu filho não consegue fazer uma atividade. Às vezes não é uma atividade, a professora cita isso para você, para não assustá-los. Mas às vezes é em tudo. É no social, é no pedagógico, e os pais ficam assustados quando a gente cita algumas coisas, alguns exemplos. Sim. Fran, olha, falando agora para vocês como mãe, eu vou voltar lá naquele meu momento e vou deixar vir a minha dor aqui para vocês. É mais ou menos assim. O filho da gente é algo tão nosso, tão nosso, tão nosso, que quando alguém diz alguma coisa negativa da nossa criança, parece que a pessoa está batendo na gente. Ela está nos machucando. A sensação de pensar na possibilidade de que o seu filho não seguirá o caminho, a trajetória de uma criança normal é desesperador. É desesperador a gente olhar para essa situação. Mas compreendam, mães, existem algumas frases que elas só atrapalham a vida da gente. A primeira, tá demorando para falar. Mas o meu marido também demorou. Tem dificuldade com as letras. Mas eu também tive. Não consegue se socializar. Mas o primo também é tímido. Percebam, gente, as coisas que são positivas, de herança genética e familiar, ótimo.
seja muito bem-vinda para vir para mim. Agora, gente, as coisas que não são positivas, que são difíceis, que são complicadas, como a socialização, como a dificuldade com a escrita, a dificuldade, por exemplo, da minha filha, da parte sensorial, de se sujar, de pegar numa massinha. O que o professor tem? Ah, o professor pode saber que é autista? Não, não pode. Ele pode saber que tem dislexia? Não, não pode. Mas o que o professor tem? Ele tem várias crianças numa sala de aula que têm a mesma idade e fazem a mesma atividade. Conheço uma mãe que não aceita o filho autista e ignora totalmente isso. O professor deve tentar conversar com os pais ao identificar os sinais. Por favor, pelo amor de Deus, tem que conversar sim. Sim. Que bonito essa dedicação da professora Francine com profissionalismo, muita humildade, com amor e também para aprender o autismo para poder ajudar. Fantástico. Percebam, gente, é quase negligenciar. Você, como professor, vê que tem alguma coisa de diferente na criança e não avisar a mãe, o pai dessa criança. Agora, mãe, eu sei que dói. Nenhum professor falou da minha filha para mim. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu assisti uma reportagem, vi que tinha alguma coisa de errado na minha criança e já fui procurar. Quando eu cheguei para a escola, eu já tinha até laudo para contar para a escola, ó, minha filha é autista. Mas nem sempre é assim. A escola precisa falar, precisa, porque tudo pode mudar a partir do momento, obrigada, meu amor, a partir do momento que você tem um caminho para percorrer. Eu acho que tem alguma coisa de errado porque ele não está conseguindo fazer atividade ou porque ele não está conseguindo se socializar. Aí você começa a procurar. Tem uma frase da minha irmã, que ela também é professora, ela diz assim: você quer que o seu filho viva ou sobreviva? Não é, Fran? Uma criança que não se socializa, ela vive bem na escola? Claro que não. Para ela, quando tem festas, datas comemorativas, é um terror. Eles não gostam, né, muito, vamos dizer, o autista, de barulho, de agitação. E se a mãe não sabe e a professora não sabe, você vai achar que, tá no chão, é uma birra. Tá fazendo birra porque ele não quer participar, ou porque ele não quer dançar. Então, acho que por isso tem que ser levado em consideração, não um diagnóstico. A professora não pode dar um diagnóstico, ela nem pode nem falar. Ah, seu filho tem a dislexia, seu filho tem um autismo, nada. Ela vai falar que é uma dificuldade, ela vai apresentar a dificuldade na sala de aula. Porque ela tá vendo. Eu tive já casos assim, que ela tá vendo que a criança tá sofrendo. E assim, você chega para os pais, você relata. Ah, mas é como a Paula falou. Tem alguém na família que é assim. O irmão era assim, demorou para falar. Ah, mas eu sou assim também, eu sou sistemática também. Quando a gente cita do autismo lá, que fica enfileirando os joguinhos, tem que tirar o lápis na mesma ordem todos os dias. A Laura mesmo, quando eu guardava a borracha no zíper errado, nossa, ela tirava tudo do estojo e colocava tudo na ordem certa dela. Para comer, não sei se eu citei isso para você já, Paula. Isso na hora do lanche. Na hora do lanche, ela tinha a ordem certa para ela comer. Você mandava eu lembro muito bem disso, umas bolinhas de salgadinho que ela comia. Ela, assim, eu não podia comer 2 por 2. Ela comia um de cada vez e ela contava para, eu não vou me recordar, mas ela contava para ver qual a hora que ela podia tomar o suco. Tipo, eu comi 10 bolinhas, agora eu vou tomar. Agora eu vou comer mais 10 bolinhas, agora eu vou tomar. E eu falava para ela, Laura, pode comer mais, não precisa comer uma só. Ela não comia. E assim, a gente entender que isso faz parte do universo deles é respeitar, né? Tem aqui, a Carol dizendo pra gente que também a gente escuta que cada criança tem seu tempo. Tem mesmo, mas tem hora que tá passando do tempo, né? A minha tava com 2 anos e meio, não falava uma palavra, tem alguma coisa de errado, né? Outra coisa aqui, a Michelle falando aqui. Uma coisa que a gente escuta muito é que a criança autista ela não tem limites, né? Se a criança está sem limites, há algo errado, há algo de errado mesmo, Michele.
Graças a você, Paulo, eu pude perceber isso no Henrique, né? A Michelle, ela dividiu o quarto comigo na internação do João e nós percebemos ali juntas, né, que alguma coisa da história da Laura podia fazer conexão com ela. E amanhã, galera, é ela que vai fazer live comigo. É de mãe para mãe, amanhã não percam a live de amanhã. Mas, Fran, voltando aí um pouquinho na questão da Laura, né? É, é muito difícil, mães, para o professor ter que abordar vocês. Não pensem Muito. vocês que eles não têm um pânico de ter que ir até vocês e dizer: tem alguma coisa de errado com a tua criança. Agora, mães, isso é um ato de coragem e de amor pela professora que cuida da sua criança. Cabe a nós termos a nossa dor, termos o nosso momento. Eu estou abrindo aqui para vocês a minha história e estou trazendo todos os profissionais aqui para que vocês saibam que vocês não estão sozinhas. Mas percebam, é só nós que vamos poder buscar ajuda especializada. Não é, Fran? A gente tem que levar ao médico, ao psiquiatra, ao neurologista, fono, seja lá o que for. Mas somos nós. O professor, a escola não tem como fazer isso por nós. Nós damos o pontapé, né? Na escola, quando a escola é sincronizada, direção, coordenação, professoras, e abrem o jogo para a mãe, eu acho que assim, nós damos o primeiro pontapé. Ó, algo está errado, alguma coisa está acontecendo, não sei o que, mas procure ajuda. E assim, confie. Assim, é de coração, eu falo de coração, porque a gente sabe que a criança está sofrendo ali na sala. Às vezes pode ser só uma aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, mas ele sofre porque ele está vendo que perto dos amiguinhos dele, ele não consegue fazer, ele não consegue realizar. Então procurem ajuda, não se sintam ofendidos. Muitos pais não gostam, sinceramente, eles não gostam que a gente fale, faz cara feia, entendeu? Isso não é de agora, eu não estou falando de agora, onde eu trabalho, onde eu deixei de trabalhar, mas em todas as escolas existem, nenhum pai gosta. Eu também não gosto de ouvir da minha filha, mas a gente sabe o filho que a gente tem, né? Então, muitas vezes assim, o pedagógico, você fala, o pedagógico é da escola, a escola que tem que tratar disso, eu vou tratar a outra parte. Mas não é bem assim, eu acho que tem que trabalhar em parceria, família e escola. Aí funciona e a gente consegue caminhar. Gente, a criança foi dada por Deus para a mãe e para o pai. Percebam o trabalho da escola também sendo o seu. Afinal de contas, quem foi lá matricular? Fomos nós, mães e pais. Não dá para a gente colocar para a escola. Quem está aqui participando com a gente da live e é professor, comenta sobre isso, faz perguntas sobre isso. Não dá, gente, para a gente, como família, colocar para a escola este peso, esta situação de deles responderem pelo pedagógico num todo, pelo pedagógico ali da sala, pelo pedagógico ali da apostila, de abordar, mas muitas vezes tem criança que tem dificuldade de aprendizado, né? Não é autista, não é nada, mas está com dificuldade. E a escola continua em casa e a casa também continua na escola, porque olha só, tia Fran, ela abraçou ali uma situação do divórcio que de repente não era dela. Percebem como a escola abraça coisas que de repente não é o deles? Eu Mas lembro, a Paulo, gente... desculpa. Pode falar, depois eu falo. Eu lembro que quando a minha filha fazia balé com você, e meu marido falava, eu vou levar. Eu falava, não, deixa que eu vou levar, porque hoje eu tenho que conversar com a Paula de alguma coisa que aconteceu na escola. Para eu ter fora da escola também, entendeu? Uma oportunidade. Era rapidinho, eu lembro que a gente trocava algumas palavras só ali no balé. Mas para eu contar para você, porque eu achava importante. Hoje aconteceu isso com a Laura, hoje ela não quis fazer isso, ou hoje ela isso e aquilo. Não sei se você vai se recordar, mas eu lembro que assim, eu queria sempre levá-la para eu ter mais esse contato fora da escola com você, para a gente poder caminhar juntas. Eu não sei se você vai se recordar desses momentos. Sim. A minha filha, Fran, graças a Deus, ela passou por profissionais e por professores que eu a entregava com os olhos fechados, porque eu sabia que ali havia amor.
e todos cuidaram dela de uma forma cheia de amor, cuidam até hoje. E eu acho que eu sempre abri essa porta como mãe para que dissessem o que precisassem dizer, né? Por isso você me Sim. abordava onde fosse para falar da Laura, né? Porque eu queria, gente, conhecer, saber da minha filha de verdade, não daquela que eu gostaria de ter. Muitas vezes a gente gostaria de ter um filho que fluísse naturalmente, se alfabetizasse naturalmente, conseguisse falar, como eu tenho João hoje, conseguisse andar. Ele tem 1 ano e 2 meses e ele conseguiu sentar, e eu estou imensamente feliz por isso, mas às vezes a gente não tem essa criança. A gente tem uma criança diferente, especial. E aí, a hora que a escola vem trazer isso pra gente, chora se for o caso, mas não fica bravo. Ninguém ali está querendo o seu mal, muito menos o mal da sua criança. Né, Fran? Com certeza. Levem isso muito a sério. É verdade, é de coração, porque eu já passei por várias situações assim, de o pai não gostar, a gente entende, compreende, mas assim, a gente fica de mãos atadas, porque sem a ajuda da família, eu não consigo fazer um trabalho para ajudar na escola. A escola, igual você falou, vou fazer a apostila, vou continuar o meu trabalho ali, mas sem a ajuda da mãe, de profissionais, dependendo do diagnóstico da criança, não tenho o que eu fazer sozinha. Eu não posso sozinha, eu não tenho a escola em si, mesmo tendo uma coordenação, uma direção, uma professora com tudo ok, que todo mundo faça tudo, não dá. Sem a família, sem o apoio, não dá. Infelizmente não dá. Isso é independente, né, Fran? A escola precisa do apoio da família, é independente. Mesmo quando dá tudo certo, né, ela precisa. Com E quando certeza, as coisas sempre. não flui, mais ainda, né? Fran, tem uma outra coisa aqui da Laura que eu queria que você trouxesse pra gente, que ela detestava que você ficasse brava com alguém. Ai, Conta aqui pra Senhor. gente como é que é. Ela olhava muito a expressão, né? E, tipo, se eu ia chamar a atenção de alguém, de uma criança que estava subindo no escorrega, e eu via que você ia se machucar, alguma coisa, você muda, né? O tom da voz. Ela vinha na hora, passava a mão nos meus cabelos e falava: tá tudo bem, fique calma, tia Fã, tá tudo bem. Ela não gostava de gritos, assim, que de uma pessoa gritando com a outra, ou falando mais alto, alterando. Quando você mostra que você tá brava, que você fecha, ela não gostava. Ela pegava aqui no meu rosto e abria assim, ó. Tipo assim, não fique brava, não fique brava. E a expressão, ela queria um sorriso. Falava, Laura, eu não tô brava, é que ele tá fazendo isso, explicava tudo, mas ela sentia, né? Ela não adianta a criança, você não engana a criança, né? E ela não gostava. Sim. Mas não era assim, eu sentia que era uma. Pode falar. Isso, na verdade, é uma coisa muito clássica do autista, né? É ele olhar aqui e tentar interpretar e tentar buscar aqui aquilo que te deixa seguro. O que deixava ela segura era a tia Fran, calma, calma. Tanto é que quando eu chegava, se eu não tive um dia bem ou eu não chegava bem, ela percebia. Tia Fã, o que aconteceu? Se eu tava com um semblante mais triste, alguma coisa, ela já perguntava para mim, Tia Fã, o que aconteceu? Ela Essa sentia a sensibilidade diferença. é linda, né? Essa sensibilidade do autista é linda. Eles nos enxergam de forma Sim, maravilhosa. Por isso que eu digo para toda mãe que tem um autista, você ganhou um presente. Porque, primeiro, ele vai te ensinar a ver o mundo de uma forma que você de não outra ia maneira. conseguir ver sozinho. E, segundo, ele vai te ver com tanto amor que você não vai encontrar amor em lugar nenhum. E agora eu quero ver você agora trazer uma emoção para essa live que está acabando, que eu quero saber da formatura, o dia da Nossa, formatura. Fala para mim. nossa. A formatura foi para acabar, vamos dizer assim. Nós tínhamos falas, né, das crianças. Eram poucos alunos na sala. Então, cada um ia fazer um agradecimento, um ao pai, um à mãe, uma professora, cada um ficou com uma parte.
e as crianças levavam, né, isso para casa para os pais poderem ajudá-los a ensaiar, porque a gente tinha pouco tempo. E eu mandei para a Paula e a Paula fez com ela também uma linguagem, né, Paula, entre elas, para ela poder falar no dia. E ela falou uma graça, foi uma belezinha e ela ficou tão feliz, não, Paula? Eu lembro disso, ela falou e ela dava pulinhos, sorrisos, porque ela conseguiu, né, falar como todos os amigos. Até hoje. Eu lembro até hoje, a dela era um agradecimento para os amigos. A frase dela é: e vocês, meus amigos, eu levo no meu coração. E aí, o que eu fiz, gente? Uma coreografia com ela, né? Para que ela conseguisse lembrar de todos os passos. Então, ela fazia assim: e vocês, meus amigos, eu levo no meu coração. Quando Uma ela belezinha, uma conseguiu graça fazer foi. isso, gente, essa exposição, ela pulava, parecia um coelhinho, né? Pulava assim, Nossa, pequenininho. No foi uma reação dela, um sorriso, né? Ela ficou, assim, qualquer um via a felicidade dela em ter conseguido. Foi uma vitória para ela conseguir ter apresentado lá como todos os amigos, né? Ai, foi lindo, foi emocionante. E pensem, gente, essa mesma menina que segurava no portão para não ir para a sala, no dia da formatura, se expõe a esse ponto de segurarem o microfoninho e ela deixar aquela vozinha sair com essa coreografia dos bracinhos. Gente, não tem preço você tratar a sua criança. Não tem preço, porque você vai fazer com que ela desfrute da plenitude da vida, que é conseguir falar, que é conseguir se expor, que é não ter vergonha, que é conseguir comer, que é conseguir sujar as mãos. Sabe, gente, você ter uma criança que não consegue fazer determinadas tarefas da vida pequenininhas assim, não consegue ali se expressar, não consegue ali conviver socialmente. Para você pode parecer uma coisa simples, mas não é. Não é mesmo. Entra aí, vem aqui. Tá aqui, ó, vem cá. Vem aqui, aparece aqui pro pessoal ver. Chegou pra galera! Oiê! Fala oi, Oiê! Tudo bem? Tá terminando já. O João dormiu. Ela veio me avisar que o João dormiu, gente. Então fala bem baixinho, hein? Fran, eu já terminei aqui os meus assuntos. Você tem mais alguma coisa que você lembra pra gente? A gente deixou bem claro, né, assim, para as mães, para que procurem ajuda. Não tenham medo, não escondam. Aceitem os filhos de vocês como eles são, com as limitações. Quem não tem limitações, sem limitações, aceitem. Assim, levem nós, professores, como amigo de vocês, como a gente pode ajudar os filhos de vocês, não como a gente estivesse fazendo uma crítica que não fosse ajudar. Eu sei que dói bastante. Eu me coloco no lugar como mãe também, quando eu vou ter que falar. Então, por isso, eu até, vamos dizer assim, vejo uma maneira de falar se eu iria gostar se estivesse no lugar dessa pessoa. Então, não nos leve de uma maneira como se a gente estivesse querendo o mal de vocês e falando mal do filho de vocês. Trocar de escola, às vezes, entendeu? Não vai adiantar porque a professora falou isso do seu filho, entendeu? Mas sim, deixe como a Paula falou. Confie na escola, confie nos profissionais. Se você não confiar, então mude. Assim, agora, se você está num lugar que você confia, que gosta, que a professora está fazendo um bom trabalho, que tem o acompanhamento da direção, da coordenação, então confia, vai atrás, que todo mundo junto vai conseguir ajudar o seu filho, como a gente ajudou a Laura. E assim, gente, olha só o que acontece depois. Tudo passa, né? Olha só, eu desejo a vocês uma noite maravilhosa. Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui. O meu coração está aberto a vocês para perguntas. Amanhã nós temos uma live um pouquinho mais tarde. Amanhã começa às 7h.
E amanhã o bate-papo é de mãe para mãe. Então, nós estaremos falando das dores da Paula, que você já conhece, com a ótica um pouquinho no João. E também vamos conhecer a dor desta mãe, que foi a minha luz na internação do João no hospital. Muito obrigada, tia Fran, por você ter Imagina. feito parte dessa live, por ter aceitado o meu convite. Deus abençoe muito a sua família, que eu amo de Amém. paixão. Obrigada. Amém. Imagina, obrigada eu pelo convite. Foi uma grande satisfação poder falar dessa trajetória da Laura, que a gente caminhou juntas. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado todo mundo que esteve aqui presente. Amanhã tem mais e amanhã é 7h30. Um super beijo. Tchau, tia Fran. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Laura. Um beijo. Tchau.